Então, minha gente, a gente vai falar um pouquinho, né, de ética, né? 15 minutos, tá bom então. Então, a gente vai falar um pouquinho de ética aqui, mas pegando um questionamento sobre ética e moral, né? Ou moral e ética, para não parecer que o E foi o I, né? Então, falar um pouquinho sobre moral e sobre ética, porque muitas vezes a gente mistura os dois, né? E a gente tem algumas diferenças aqui nos termos. Então, peraí, definições de moral e de ética. Peraí. Bom. Então, seguindo aqui, de acordo com vou pegar um texto bíblico, de acordo com Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24, façam como os bereanos, tá? Não vou esperar vocês por causa do tempo. A gente vê o seguinte: eu odeio e desprezo. Isso é Deus, tá, gente? Ah, porque Deus, não sei o que lá, né? O pessoal, o negócio de, não, porque é Deus que manda na minha vida, né? Então, Deus dizendo, eu odeio, mas Deus é amor, resolve lá no céu se você chegar. Então, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Deus está chateado aqui, né? Oi? Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, a pessoa pensar, eu estou dando uma oferta, ó, eu estou tocando, ó, Deus não está nem aí para a oferta, não está nem aí para a música. O que Deus quer é que exista retidão e justiça, coisa que está faltando nesse coração adorador aqui. Você ia falar o que, Gabriel? Eu ia perguntar o seu levantamento aqui, se esse aqui era um texto escatológico. Olha, eu não sei, porque eu só peguei o texto, não peguei o contexto todo. Mas o que a gente percebe aqui é que Amós, ele faz uma crítica política, inclusive, ao contexto de Israel. Tanto que é que ele chega a chamar as mulheres da aristocracia de vacas de Bazã, só para ter mais ou menos uma ideia. Então, a gente vê que assim, ele é um cara que está criticando o pessoal com aquela postura pomposa na religião, mas essa postura não condiz, né, com a vida diária. Então é como, por exemplo, errar, todos nós aqui erramos. Agora é complicado eu errar e ficar apontando os seus erros e as minhas virtudes. Uma coisa é dizer o seguinte: pô, Gabriel, você vacilou, é uma coisa. Outra coisa é parecer que eu estou no andar de cima e você é um miserável pecador que está lá embaixo. Porque qual é o problema? Se você é um ser humano normal, tu vai começar a caçar falha em mim e vai achar. E quando achar, tu também vai botar para frente. Então, agora, quando a gente observa aqui, é que estava todo mundo meio que assim, vamos pegar o contexto do Brasil. Todo mundo no Brasil é a favor da democracia, já reparou? Você vê gente com faixa pela revolução e ditadura do proletariado. No rodapé da matéria do jornal está mostrando, né, atos em favor da democracia. Entende? Aí você, por exemplo, vê uma decisão que, por exemplo, no jogo do bicho, gente, vale o que está escrito. Mas eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa da Constituição, não. Não sei não. A primeira vez que eu fiquei chocado foi quando eu vi que a união estável era algo para ser celebrado entre um homem e uma mulher,
E o nosso judiciário conseguiu ver uma coisa diferente naquele texto. Quando, por exemplo, no meu raciocínio, o parlamentar iria debater o assunto para discutir o casamento entre homoafetivos. Legítimo isso, certo? É nessa hora que o crentão vai dizer que eu sou a favor do casamento gay. Não é que eu sou a favor. Entendeu? Eu falei que eu tive que pedir muito a Deus sabedoria para falar, Gabriel sabe disso, né? Porque a pessoa é pedindo no geral. Se eu falasse que não, eu ia ser mandado embora. Se eu falasse que eu estava apoiando, eu estava pecando. Eu estava conhecendo a estrutura. E estava ali no meio das outras meninas, ele foi em quem? Em mim. O que ele viu no meu rosto, eu não sei. Eu falei, Deus, eu preciso de um nada. É o Satanás. Foi, por isso disse tudo. Aí, quando ele chegou, ele falou para mim assim: Sebastiana, você aprova o meu casamento com o tal, do tal? E por que a sua opinião era tão importante assim, meu Deus do céu? Eu falei assim: me deu calor frio na hora, né? Aprova. Não, eu fiquei procurando. Aí, na verdade, eu lembrei daquela passagem lá no início, Gênesis, que Deus fez o homem. Adão e Eva e não Adão e Ivo. Na costela do homem, Deus tirou e formou uma mulher para o homem. Isso. Então, resumindo, como nós estamos aqui em trabalho, falando com ele, com todo respeito ao Senhor do povo, o Senhor me desculpa a expressão, mas eu acho que o homem tem que casar com a mulher. O senhor veio me perguntar, né? Foi ele disse, não aceita não. Aí eu falei, não, quem tem que saber o gosto é seu. Isso. Quem vai escolher o gosto é você. Não sou eu, mas eu, minha opinião, eu discordo. Foi embora. Antes de terminar, no meio do vitória do serviço. Então. Mas depois voltei. Fico lá com hoje. Então, aí a gente percebe, né, por exemplo, observa bem a pressão que a gente vive, certo? Então, conforme eu falei agora há pouco, em relação à questão do casamento entre homoafetivos, eu entendo que assim, como cidadão, o cara tem o direito dele, porque o Brasil não é evangélico. E detalhe, o imposto que o crente paga não é um imposto evangélico, e o imposto que o gay paga não é um imposto homossexual, é imposto. Então, nada mais justo do que o Estado garantir algumas proteções para o cidadão. Mais uma vez dizendo, não eu sou favorável, eu, Roberlan, só estou dizendo a questão de respeito às liberdades, assim como eu quero ter liberdade para pregar que a prática homossexual é pecado. Deu para entender onde eu quero chegar? Tô. Aí o que acontece? Em relação a essa situação, o que... Oi? Não, depende, você pode falar com educação e respeito. Aí, por exemplo, a Célia falou, mas... Entende? Aí o que acontece? Não, mas sem problema, a gente não está atacando ninguém, certo? Tem gente que fala, por exemplo, que pastor é ladrão e ninguém se desculpa por isso, certo? Entende como é que é o negócio? E a gente não está atacando moral de ninguém. Mas observa bem, porque, por exemplo, para nós evangélicos, o rapazinho que está catando a mocinha na igreja é hétero, mas para a gente está errado. E aí? Mas não é? Ou então, por exemplo, aquele casal que já tem 40 anos, porque rola muito disso, né? Assim, a igreja ela é muito boa para marcar em cima de adolescente. Agora aquela dona com 40, aquele camarada com 44, entende? Namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, né? E estão lá, entende? Como se o hormônio, né, se convertesse. Então, aí por exemplo, a gente não prega contra, entende? A gente não está, por exemplo, dizendo que assim, ó, fulano é de categoria inferior. Não, a gente prega contra isso. Por exemplo, a gente prega contra a mentira, a gente prega contra a fofoca, a gente prega, certo? O que acontece é que, assim, infelizmente,
a gente vive num país que diz pra gente que a gente é livre, mas que a gente não pode falar qualquer coisa. A gente não tem tanta liberdade religiosa assim, entende? Não, é claro, o muçulmano pode chamar todo mundo de infiel que não dá nada, entende? Quem se mete com o muçulmano? Eu não vejo, entende? Nem na França eu vejo alguém se meter com o muçulmano. Então, nesse caso, por exemplo, agora com o cristão, né? A gente prende, a gente queima, a gente esquarteja. E se o presidente falar que tem cristofobia, a gente ainda critica o presidente, certo? Então, aí eu geralmente falo com o pessoal, gente, procura o site da Missão Portas Abertas, para você ver se existe ou se não existe perseguição aos cristãos. E aí, voltando para cá, por exemplo, vamos pegar um caso, lembra? Não sei quantos lembram daquela situação da cantora Cássia Eller quando morreu. Então, por exemplo, quem estava com ela? A companheira dela. E aí na hora, por exemplo, da herança, vai ser os outros parentes, quando a companheira dela que ficou com ela? Não sei se dá para entender, pensa o seguinte, olha só, tenta se colocar no lugar da pessoa. Você, por causa da sua orientação sexual, você ficou à margem da sua família. Aí quando você morre, sua família ficou com as coisas? Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas estou dizendo, sua família ficou com as coisas e a pessoa que esteve do seu lado não fica? Então é uma questão social, é uma questão política. E é nessa hora, Natália, que alguém vai dizer que eu, né, sou comunista, esquerdopata, esse negócio. E não é isso. Deus, entende? Oi? Essa questão social. Isso. A gente jamais vai falar muito sobre isso. Estava conversando com um amigo esses dias, estava falando sobre as revelações. Que às vezes o crente ele confunde um pouco essa questão social. O Brasil não é igreja. Essa questão exatamente. Por exemplo, se um cara ele assume um cargo público, ou um cargo que vai ter influência em algumas coisas, isso depende de ser um cristão, normalmente o que o cara quer fazer, ele quer puxar o lado dele. Isso traz problema, porque o cara está ali para governar para todos. Exatamente. Com a sua religião. Uma das coisas que o Privilégio bateu muito foi a questão do carnaval. Algumas coisas sim, outras não. No sentido, ele tirou uma parte da verba, tal, tudo bem, uma verba, mas eu acho que como prefeito e para governar para todos, o Rio de Janeiro é parte da cultura nossa, o samba. Entendi. Então ele está ali, esses caras, o sambista também votou nele. Ou então você não entra, eu estou entendendo. Não, eu acho que ele deveria, o cara está ali, ele tem que governar tanto para esse cara, o samba, ele tem que promover eventos para o samba, assim, porque isso também vai gerar uma economia, vai entrar, vai gerar emprego, um monte de coisa. E às vezes, quando o cara ele entra, parece que a mente dele está fechada, não tem nada contra. Ou seja, a prefeitura vai ser minha igreja, né? Aí eu tenho uma loja, a loja vai ser minha igreja, a cidade vai ser minha igreja. Não, igreja é igreja, estado é estado. Uma coisa é que chama de igreja. Aí tem um casal lá, tal, realizando alguma coisa assim, mas não conhecido. Faleceu alguém nesse caso da KCM, ou às vezes passando por necessidade. Aí você vai lá para ajudar a pessoa no tipo social, você vai conversar com ela, sabe que eu tenho evangelizando no passado. Aí nós estamos numa casa e tal, que era um casal lá, com mulheres. Quando você vai chegar lá, depois da sua pessoa, você quer para ajudar a pessoa. Isso. Independentemente de qual é. Solidariedade, é uma pessoa, um ser humano, imagem e semelhança de Deus. E às vezes o cara chega lá e isso aqui tal. Você é isso. Não, e é engraçado, que é o seguinte, é nessa hora que o crente fica com raiva de mim, porque é o seguinte, olha só, tudo bem, você tá me criticando, né, porque você não pratica o pecado que eu pratico, mas é você, quem é você quando ninguém está vendo? Esse é o caso, entende? É como, por exemplo, o cara ali da rua bebe cachaça, e o irmão de dentro da igreja faz fofoca, e aí? Tá dando para entender? Então o que acontece? Se a gente for pegar a questão de pecado, se gritar, pegar, entendeu? Então, não tem pra onde correr. Gente, do céu para baixo ninguém presta. Com todo respeito. Com todo respeito. Ó, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, Célia. Ninguém que tá querendo te escutar. Agora você deixou eles pararam. Quando aquela mulher prostituta disseram ela para Jesus, Sem o malandro, né? Só ela, mas tudo bem.
A mulher foi flagrada em adultério, flagrada, né? Se é o flagrante aí do deputado, né, que teve um mandado de prisão em flagrante, tudo bem, mas naquele contexto, flagrante é flagrante. Como é que se ela é flagrada, cadê o malandro? Mas vai. Aí Jesus falou: quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Cadê o povo? Ainda bem que ele não falou isso aqui no Brasil. Então quem atira a primeira pedra que não tem pecado, que é ter safado tacando pedra. Então, perdão, Gracilene e Luan estavam falando o quê? Ou não tinha a ver? Ah, então tá. Aí, então a gente, por exemplo, observa esse aspecto, né, como a questão da cidadania. Isso é o que eu penso. Só que em contrapartida, eu quero ter também a liberdade de pregar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é pecado. É como, por exemplo, gente, eu entendo, um garoto de 17 anos está no auge da testosterona, uma menina de 18 anos está com a pele rica em colágeno. A mente já foi. Aí acontece, aí nesse caso, bota a mão na cabeça dele agora. Aí, por exemplo, a gente, por exemplo, vai observar, né, que assim, gente, a coisa mais natural, o organismo da pessoa. Só que de acordo com a Bíblia, filhão, tem que ter compromisso. Esse é o caso. Tudo bem, você quer dar uns amassos, né? Mas vai ficar junto na TPM? Vai ficar junto na varize? Vai ficar junto no cabelo branco? Vai ficar, entende? Vai ficar junto quando cair o dente? Essa é a questão. Então, está disposto a ter o compromisso? Está rindo, sério? Tem que estar disposto a ter o compromisso? Agora, se você só quer um punhado de carne para apertar, então, cara, você não quer seguir Jesus, porque quem quer seguir Jesus quer compromisso. E a gente está falando aqui de hétero. Então, o problema hoje é que é o seguinte: a gente está de um jeito que a gente tem que mexer no discurso, em vez de continuar pregando contra o pecado. E em contrapartida, quando a gente prega contra o pecado, a gente prega hierarquizando. O pecado do outro é pior do que o meu. Aí é complicado, né? Porque, por exemplo, é como eu falei, a gente critica a relação sexual ilícita à luz do que a gente interpreta na Bíblia, seja de homem com homem, mulher com mulher, seja homem com mulher fora do compromisso do casamento. A gente, por exemplo, prega contra a maledicência, a gente prega contra a mentira. Ah, mas vai dizer que não tem essas coisas? Tem, só que a gente vai continuar pregando. É como, por exemplo, eu quando prego, você acha que quando eu prego o Espírito não fala assim: Roberlando, tu sabe que tu está devendo aqui, né? Claro, gente, que eu tô. Agora olha, imagina, eu vou deixar de pregar sobre um assunto porque eu ainda não me aperfeiçoei nele. É isso que está acontecendo hoje em dia. O pessoal faz o seguinte: não toca nesse assunto, já que a gente tem erro nele. Não, irmãos, eu preciso me consertar sim. Claro que eu não vou sair por aí contando assim: ó, eu tenho esse pecado, né? Porque o pessoal que não conta nada fica espalhando o meu, entende? Eles mesmo têm os dele, mas fica espalhando o meu. Então eu não vou ficar espalhando por aí, e vão descobrir, né? Porque o que não falta é curioso nesse mundo. E aí nisso vão descobrir: ah, você descobriu que eu pequei, você descobriu que eu sou pecador? Parabéns. E você, não é não? Isso quando não tem aquele recurso psicológico, porque a pessoa só prega sobre aquele assunto e provavelmente ela está... Tem uns negócios que é esquisito, né? Tem uns caras que só pregam um assunto. Então, aí, por exemplo, você olha para a situação e é que nem eu ouvi falar de um determinado pregador conhecido aí que tá se separando. Aí eu estava falando com um amigo, né? Eu falei assim: a parte complicada é que é o seguinte: todo mundo é de barro. O problema é que tem alguns que falam num tom que parece que eles são perfeitos. E aí, quando a humanidade deles se impõe, o pessoal não perdoa. Agora, quando você está na humildade, mesmo quando você erra, tem alguém torcendo por você. Então, gente, eu entendo que assim, humildade para mim é sinônimo de inteligência. Seja humilde, que vai estar todo mundo torcendo por você. Agora, você é o último biscoito do pacote, mesmo que você não tenha defeito, vai ter gente procurando. Mas aí, voltando para cá, a gente vê que é o seguinte: Deus odeia, né, toda uma celebração, uma festividade religiosa, não suporta. Gente, eu fico pensando, o que é Deus não suportar, né? Deus não suporta a assembleia solene. E mesmo que tragam as melhores ofertas, eu estou dando R$100, estou dando R$200, Deus está se lixando com esse negócio. Mas eu toco bem, eu toco com dissonante, com consonante, né? Deus não está nem aí para nada. Está dando para entender? Por quê? Porque o que Deus quer é que, em vez disso, corra a retidão como o rio e a justiça como o ribeiro solene, perene. E aí, nesse caso,
a gente faz a questão das definições. Por exemplo, ética, do grego ethos, igual a costume. É a ciência que tem por objetivo o fim da vida humana e os meios para alcançá-lo. Como viver, certo? Historicamente, a palavra ética foi aplicada à moral, a gente já falou isso várias vezes, sob todas as suas formas, quer como ciência do comportamento efetivo dos homens, quer como arte de guiar o comportamento. Porque como a ética aponta para o bem viver, aí a gente acaba descendo um degrau para pegar a ideia das regras. As regras não são garantia, mas aí como as regras de certa forma são meio que degraus para chegar no patamar, então o que a gente faz? Acaba confundindo a coisa e pegando moral e ética, tanto que quando a pessoa ela age de modo imoral, a gente diz que ela foi antiética, certo? E continuando aqui, propriamente a ética deveria ocupar-se do bem como valor primário a ser assumido pela liberdade como guia das próprias escolhas. Batista Mondin, ou Mondin, agora não sei a pronúncia, Introdução à Filosofia. E aí você olha para uma situação dessa, é como, digamos, imagina, Luan é juiz e tem direito a um auxílio moradia. A esposa dele é juíza e tem um auxílio moradia também. Os dois têm auxílio moradia e moram na mesma casa. É legal? Tá, é. Mas eu pergunto, no Brasil como a gente está vivendo? Aí você vê, por exemplo, campanha eleitoral no período da pandemia. É um tal de, porque a segunda onda começou em 16 de novembro. Porque até 15 de novembro, Drauzio Varela falou o que para você que era mesário? Pode ir álcool em gel, máscara, e tudo tranquilo, vai sem medo, entende? Aí você olha, por exemplo, uma situação como essa, aí eu pergunto, pô, legal, a outra médica, né, que chegou, ganhou não sei quantos aí para falar que o pessoal fica em casa, mas ela foi para uma ilha com as amigas. Aí você vê, por exemplo, uma Suprema Corte em que, por exemplo, os vinhos são vinhos premiados, o negócio está lá em cima, entende? Aí eu pergunto, os caras não ganham dinheiro suficiente para comprar uma lagosta? Aí você vê, por exemplo, poxa, os militares tomando cerveja importada. A gente sabe que não é nem cabo, nem soldado, nem sargento. Mas o que acontece? Poxa, gente, será que eles não ganham o suficiente para tomar uma cerveja importada? E detalhe, era para ter cerveja no quartel? Então, aí, por exemplo, tudo bem, já que tem, que tenha lá no seu reservado. Agora com dinheiro público. A gente com gente aí, desempregada, gente que não conseguiu auxílio emergencial agora, entende? Olha bem, eu pergunto, é tudo legal? É. O fundão eleitoral é legal? É. Entende? O fundão partidário é legal? É. No período que o presidente da república foi eleito com internet, a gente querendo dinheiro para televisão, parecia carnaval, gente, 15 de novembro. Fala, Luan. Uma coisas que eu gosto também de observar, os carros públicos estão lá. No ano saiu tal, as vagas. Uhum. Todo mundo sabe que se ele passar naquele concurso, tá lá o que ele vai ter. Entendeu? Porque às vezes, não em relação ao que você falou, mas tem algumas coisas. Por exemplo, o juiz, passou o próprio juiz lá, teve concurso, cara, ele vai ter lá os assuntos que ele vai ter, isso está previsto para ele. Sim. Entendeu? Agora, essa questão da ética, da moral, isso faz mesmo com o cara, porque aquele concurso está aberto para todos. Qualquer um pode estudar, tirar lá, passar na OAB e fazer aquele concurso. Às vezes o que acontece depois também aí o cara estudou pra caraca, ele se privou de várias coisas para ele conseguir sair lá. Tô entendendo. Ele vai ter. É como assim, é o mérito dele por ele ter lutado. Quando usufruir daquilo que ele conquistou, ele não pode. Por quê? Se ele usufruir, um exemplo, ele vai ter um auxílio lá no combustível, ele vai ter o carro do lado, não sei quantos mil, está tudo lá previsto lá. O orçamento do ano que vem fechou agora. Está previsto. Aí o cara, não, mas ele não pode, porque o país está assim. Cara, mas ele estudou. Eu estou entendendo. Aqui está disponível para ele. Óbvio que os exageros vai ficar muito, ainda mais no que nós estamos vivendo agora. Sim, mas estou falando no modo legal, não estou falando, por exemplo, que os caras fazem no extremo lá, está previsto não. Mas eles têm um orçamento. É porque o deputado não estudou para ter o fundão eleitoral, mas. Não, mas quem elegeu ele?
Sim. Entendeu? Mas então, vai, se o cara não pesquisou aquele cara, se o cara não viu o que ele era antes, da onde ele saiu, o que ele era, isso não é o problema do cara. Ele se colocou à disposição com todos os outros lá. Como lá para ser ele, entendeu? Então, aí a gente pega, às vezes o pessoal pega, mas a gente não pode fazer isso, cara, mas está previsto. Sim, entendeu? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que o que eu estou falando aqui, por exemplo, uma coisa é a iniciativa privada que não tem a ver com um dinheiro público, que ele existe para servir à sociedade e não servir ao próprio Estado. Por exemplo, pensa o seguinte, se você paga IPVA e depois você ainda paga pedágio, e você tem uma estrada com buraco, e você tem, por exemplo, uma folha de pagamento cheia, pesada, aí tu fica assim, peraí, tudo bem, o cara estudou, se é que ele não pegou um carro comissionado, ele estudou, né, entende? Ele estudou para estar lá e tudo tal. Só que é o seguinte, será que assim, a gente, já que está fazendo a máquina pública num país com tanta pobreza, será que as pessoas não poderiam ganhar bem e não necessariamente, por exemplo, como é que eu posso dizer, pegar um caminho de assim, eu não sei como é que foi concurso para o cara ser do Supremo Tribunal Federal, mas tudo bem, entende? Isso, um era advogado, o outro era não sei o que lá, professor, então, mas aí, isso, então, mas é onde eu quero chegar. Por exemplo, raciocina comigo o seguinte, né? A sua Coca-Cola que você bebe tem imposto para sustentar o Estado, entende? O pão que você compra é para sustentar o Estado. E aí observa bem, você fica sustentando uma máquina que não te devolve. Cadê a saúde, a educação e segurança para a gente? Joaquim da Barbosa é um ponto fora da curva, porque a maioria dos garotos da origem dele são praticamente estimulados, né, para não pegar esse caminho e desestimulados, entende? A gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, estuda na hora do almoço, em vez de ir para casa descansar, vai estudar de noite. Então, assim, é uma série de situações. Quando, por exemplo, você vai para países desenvolvidos, você verifica o seguinte, cara, tu quer ficar rico? Seja um empreendedor, faz o seu negócio, mas não às custas do dinheiro do pão, né, do pedreiro que está ali levando o pão para sua casa. Entende? Por exemplo, quem aqui viu Matrix? Parece que a gente existe para sustentar o Estado, e não o Estado existe para servir a sociedade. Então, aí, por exemplo, se a gente pegar o caminho, por exemplo, o que você falou cabe para a gente como assim, esse é o caminho da sobrevivência, entende? Tá todo mundo tomando xarope de groselha, eu vou tomar também. Mas a pergunta que se faz isso é saudável? Tá dando para entender? Isso, por exemplo, é coerente? Então, legal, eu estudei, minha mulher estudou. Tá legal, tá bacana. Mas eu estou construindo um país mais justo fazendo isso. Tudo bem que assim, eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas será que eu estou construindo um país mais justo? Entende? Tudo bem que eu sou um general de tantas estrelas, mas eu estou construindo um país mais justo, num período que assim, tem gente passando fome, tem gente se suicidando, tem gente tendo que ficar em casa. Então, aí eu pergunto, você não pode vender teu picolé porque o guarda municipal te desce o cacete, e eu tomo cerveja importada, porque eu estudei e você não. Mas eu pergunto, você só não estudou porque você era preguiçoso? E eu só estudei porque eu era esforçado? Assim, será que o Brasil, assim, todo mundo tem saúde porque se cuida, e quem não tem saúde é porque não se cuida? Porque fica parecendo que assim, quem está passando dificuldade, está passando porque assim, não se esforçou. E quem está na boa... Em toda a história, vai ter. Se você estudar, a vida vai puxar lá. Uhum. Vai ter o quê? Classe A, classe B, isso vai ter em toda a história. Sim. Isso não vai ser de agora. Sim. Isso vai ter em toda a história. Os pobres sempre tereis convosco. Óbvio que a gente vai ter um sonho de igualdade para todo mundo. Só que a gente sabe que aqui nós não vamos viver isso. Aí Sim. pode contribuir para melhorar? Sim, por exemplo. Não estou pedindo gerações que os caras podem testar isso, não. Pelo amor de Deus. Robson, pede a ele lá 15 minutinhos, por favor. Mas, exemplo, eu tenho um exemplo.
O cara tem um salário lá de 3, de 4. Ah, no final de semana o cara ele está em Arraial, é a profissão dele. É o salário dele de 3, 4. O cara que tem 20, ele não vai para Arraial. Por exemplo, ele vai para a Fernando de Noronha, ele tem a condição dele sair do país. E o cara vai ter que fazer escondido, porque se alguém tirar foto dele no bonito piloto, no país do piloto, tirar foto do cara lá, não, você não pode fazer isso. Porque você, aqui isso que está acontecendo com sim, mas todo mundo vai ter uma realidade. Então, Concordo. Por exemplo, é como eu estou falando, Luan, por exemplo, você querer ser rico não é um problema. Eu não sei se eu perceber que assim, eu não sou contra a riqueza. O que eu estou dizendo é a estrutura do Estado. O seguinte, o quanto, por exemplo, vamos pensar no reino de Salomão. Quando Salomão morre, os súditos vão até o filho dele e falam assim: pô, teu pai tirou nosso couro, alivia pra gente. Então, ou seja, para a manutenção do Estado, cada tribo tinha que sustentar um mês da vida no palácio. Aí, o que eu estou dizendo aqui, não sei se dá para perceber, que é o seguinte: a questão não é ser contra a riqueza. Você, por exemplo, chegou, começou lá, o Luan do cachorro quente, tua empresa cresceu, virou um Bob's da vida, terceirizou, criou franquia e tudo tal. Você está construindo sua riqueza. Não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando aqui é o seguinte: é do Estado tirar de quem não tem. Por exemplo, a luta que é para a gente comprar um pneu novo. Aí você vai para a vistoria. Aí às vezes, se você não jogar uma água para molhar a mão do cara lá com a água, molhar a mão, né, do cara com a água ali, se você não fizer um negócio desse, o cara vê um trincado aqui, não sei o que, tal. Aí você você vai. Quem aqui já tentou registrar alguma coisa em cartório? Você vai, volta. Se você entrar com um Paranauê, a coisa fica fácil. E aí você olha, por exemplo, uma situação dessa, aí eu fico pensando, por exemplo, quer ser rico? Seja, mas agora, rico às custas da miséria do seu país, essa é a questão que dói. Por exemplo, como eu disse, em que faz diferença na vida de um militar ter cerveja importada no seu gabinete? Não faz diferença isso, entende? Ele já ganha bem, ele já tem. Que ganha 20 mil, 25 mil, precisa de um auxílio terno de 10 mil. Auxílio para correspondência. Natália, auxílio para correspondência, quem manda a carta? Então, observa bem, aí o que acontece? Eu não estou dizendo que, por exemplo, assim, alguém pode dizer: isso é um discurso de um invejoso. Eu não estou falando no aspecto de uma pessoa, o Roberlan, e eu não estou falando da riqueza, eu estou falando da estrutura do Estado, que por exemplo, você vive para alimentá-lo, e ele não te devolve. Vamos lá. Como é que são nossas escolas? Como é que é a nossa segurança? Como é que são os nossos hospitais? Aí o hospital está assim por causa do Bolsonaro. Minha mãe ficou em corredor de hospital. Eu com 14 anos morava em Caxias. Eu ia para Marechal Hermes, onde a minha irmã morava, para sair 4 e pouca da manhã e pegar número no Carlos Chagas, porque eu pegava número e era atendido 10 horas da manhã, eu já tinha sido atendido e estava indo embora para casa, porque em Caxias eu não tinha nem isso. E detalhe, olha, eu estou com 47, há quanto tempo tem que eu tenho 14 anos? Então observa bem, o corredor de hospital, minha mãe com derrame, corredor de hospital, e aí você não tem médico, você não tem isso, você não tem aquilo. Agora eu pergunto, por exemplo, legal, o cara que está lá, ele estudou. O problema é que é o seguinte: então, se você for para a iniciativa privada, você vai ganhar o que você merece, porque você estudou, e aqui a gente vai pagar um pouco menos para ter mais médicos, para ter mais aparelho. E se você não tem vocação para isso, vá para a iniciativa privada, e aí você arrebenta, você fica milionário, você fica bilionário. Agora, por exemplo, o Estado que vive do imposto do padeiro, que vive por exemplo, detalhe, por exemplo, você comprou teu picolé tomando coça. Gente, a gente está vivendo um tempo, estuprador está sendo solto e camelô está apanhando. Então por exemplo, detalhe, isso é sustentado com dinheiro público. Por exemplo, esse julgamento agora do presidente que fulano não tinha competência, não sei o que. Gente,
quantas reuniões, quantas sessões, quanto combustível, quanta lagosta, quanta luz acesa, quanto dinheiro, para agora dizer que nada disso serviu. Aí eu pergunto, por exemplo, é legal? É legal. Mas aí a gente olha e vê o seguinte, espera aí, se isso pelo menos fosse devolvido em saúde, segurança e educação, beleza, mas não é. Entende? Se eles tivessem isso tudo e a gente pelo menos pudesse ter aula, só que, por exemplo, é greve atrás de greve. Eu, por exemplo, na escola pública, eu ficava 1 ano sem ter aula de química, sem ter aula de física. Então, eu peço desculpa porque ficou uma coisa meio apaixonante da minha parte, Luan, perdão, entende? Mas assim, é que, e detalhe, gente, não sou contra a riqueza, entende? Que as pessoas sejam ricas. O que eu sou contra é um Estado grande, pesado, lento, que não devolve o que pega da gente. E detalhe, não é o Estado que serve a gente, é a gente que serve o Estado, né? Isso aqui no Brasil é um dos países que tem a carga tributária maior do mundo. Entende? E detalhe, eu, por exemplo, quando fui a Foz do Iguaçu, amigos meus falavam que tinha gente que ia no Paraguai, só que o problema é que assim, você tinha que comprar carro no Brasil, mas no Paraguai era mais jogo. Entende? A gasolina lá. Compra gasolina no Paraguai. A gasolina lá. Você entende? Então, observa bem como é que é a nossa realidade. Aí você olha para uma situação dessa e fala o seguinte, espera aí, gente, é justo essas pessoas, por exemplo, enriquecerem às custas das nossas crianças, às custas, por exemplo, dos nossos adolescentes mortos, às custas, né, da gente ter sonhos roubados, a gente não ter merenda da escola. Então é um tipo de coisa que é o seguinte, pô, beleza, eu por mim todos seriam muito ricos, desde que o Estado nos servisse. O problema é que o Estado não serve. A gente que ganha 2 mil, tem 3 mil de conta para pagar e se virar nos 30 para pagar. Mas quem ganha 20 mil tem que ter mais para gastar com nada. Não, e os 20 mil, eles devem gastar de estilo de o problema não é nem o cara ter, o problema não é nem o cara ter 20 mil. O problema é o Estado tirar do imposto para dar benefício para o cara, para coisa que praticamente assim, ele nem precisaria. Não, eu tô falando, tipo, eles têm um salário que dá para bancar tudo que eles precisam e todos esses auxílios que o governo antocha para ter Mas quem cria as leis? E a gente que ganha menos tem que pagar mais ainda. Entende? Por exemplo, eu não sou contra esse vagabundo, juiz, oficial general ganhar 30. Claro, a gente está falando do salário, a gente está falando dos benefícios. Ele teve o mérito dele. Isso. Tanto ímpio quanto justo. Exatamente. Mas dele se apropriar de algo indevido. Por exemplo, esse Jair Lima agora, ele era vereador, assumiu um cargo X dentro da Câmara de Vereadores, mas a mulher dele, que já era funcionária do município, acumulou mais um cargo dentro da secretaria. Eu estava dentro da legalidade, tu já está indo para outra. Essa daí é a parte mais complicada, mais fora da ética, né? Mas é um então, público. Entende? E deixa eu ver, 5 minutos. Hoje, né? Então, só lendo como narrador de jogo de futebol. Então, ética, estudo do certo e do errado. Ciência da conduta. Moral, termo algumas vezes usado como sinônimo de ética. Usa-se frequentemente para designar códigos de condutas e costumes individuais ou de grupos, como sucede quando se fala da moral de uma pessoa ou de um povo. Teoria dos valores que regem a ação ou a conduta humana, tendo como caráter normativo ou prescritivo. E o objetivo da ética, conduta dirigida ou disciplinada por normas. Então, assim, a moral é o objeto da ética. A ética fica assim, por que isso é errado? Por que isso é certo? Como, por exemplo, quando a gente discutiu aqui, né, digamos assim, pô, legal, o cara estudou mais do que outras pessoas para chegar onde chegou, cremos nisso. Aí o camarada, ele se esforçou mais do que outros para chegar onde chegou, legal. A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo, por exemplo, a questão de para que existe o Estado se ele não atende minhas necessidades. Então vamos fazer um negócio, Estado? Não me cobre, eu pago a minha saúde, eu pago a minha educação, eu pago a minha segurança, e você não me cobre para me dar uma coisa que você não dá e eu continuo pagando, porque quando eu não pago, eu estou fora da lei, mas quando eu pago, você fica fora da lei e fica por isso mesmo. Então, assim, é um tipo de coisa, eu nem falei dos Paranauê Paraná. Então,
por isso que a ética, ela vai analisar, né, essa conduta dirigida pelas normas, que tem a ver com a moral, né? A moral, ela é o objeto da ética, e a moralidade, ela se opõe à imoralidade, que é um conjunto de valores e princípios morais de uma sociedade. Então a gente tem, por exemplo, a moralidade aqui é diferente da moralidade em outros países. Então tem coisas que a gente vai ficar, meu Deus, que em outro país não é, entende? É como, por exemplo, quem está acostumado com uma praia, domingo de sol, adivinha onde nós vamos? Aqui na Praia de Ramos. Um cara desse vai para uma praia de nudismo e ele toma um susto, entende? Por quê? Porque lá aquilo não é gritante, aqui é, entendeu? Se aparecer a dona com os busanfão, a molecada vai começar, quá, 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 não sei o que. Por quê? Porque a moralidade é outra, entende? E aí, a questão da ética, como nós falamos das outras vezes, a ética teleológica, que é uma ética focada nos resultados, falamos no nosso último encontro. A deontológica, que é uma ética focada no dever, ou seja, Batman e Robin diziam que o crime não compensa. Hoje em dia parece que compensa, mas ainda assim continua sendo errado. Então é como eu falei, por exemplo, legal, eu tenho um direito adquirido, mas é justo? Tudo bem, eu posso ter o fundão eleitoral, mas a gente está numa pandemia. Tudo bem, a gente tem que ter a eleição, mas já que está todo mundo em casa, a gente não poderia ter a eleição depois? Então, ou seja, aí vamos lá, eu não gosto do presidente, para mim ele tinha que morrer e tudo tal, tá bacana, mas enquanto ele é presidente, se o trabalho dele der ruim, a gente está aqui dentro sofre, vai me prejudicar só para tirar ele do poder? Então, assim, digamos, até que ponto as pessoas, assim, na moralidade, elas estão sendo éticas? Até que ponto está dentro do padrão, mas a gente está sendo ético, a gente está refletindo se a coisa está certa ou está errada. Então, a gente, por exemplo, vê que a ética cristã, ela já é deontológica quanto ao dever de guardar tudo que ele ordenou, mas ela é teleológica, almejando glorificar a Deus e a abençoar pessoas, certo? Então a gente vai ver isso, por exemplo, nos 10 mandamentos, a gente vai ver isso no Sermão do Monte, a gente vai ver uma recomendação do tipo, olha, por que isso é errado? Por que isso é certo? Independentemente da lei justificar, independentemente da mídia ratificar. É como aquela coisa, por exemplo, se o presidente Bolsonaro fizer A, todo mundo vai atacar. Se o presidente Lula fez a mesma coisa, ninguém lembra mais. Então é aquela questão, para o meu inimigo, né, eu cobro tudo, para o meu amigo eu não cobro nada, certo? O meu amigo, se o meu amigo tiver defeito, eu não vejo. Se o meu inimigo não tiver defeito, eu ponho. Mas aí a pergunta que eu faço é correto isso? Né? Então é como Voltaire quando disse, né, que assim, olha, eu posso discordar de você, mas eu defendo o seu direito. Então aquela questão de assim, por quê? Porque é o certo. O problema é que é o seguinte, Rui Barbosa dizia, né, profetizou até, que chegaria o tempo que o homem teria vergonha de ser honesto. E eu acho que está chegando o tempo, e o tempo já chegou. Não dos verdadeiros adoradores, né, mas do cumprimento da profecia de Rui Barbosa. Gente, até semana que vem.